Estamos aqui de volta para mais um bloco do nosso programa Na Verdade. Que bom que você continua aí conosco. Adriana, estou muito curiosa para saber como que da tua experiência dessa gestação em crise, como que surgiu a comunidade Fiat? Conta para nós. Aí assim, tivemos o filho, né? Nos casamos e então tivemos um encontro com Deus. Isso foi um marco, né? O encontro com Deus na nossa história. 4 anos depois de casado, eu já tinha os 2 filhos. E a partir dali nós começamos a nos perguntar o que nós podemos fazer para ajudar as gestantes em crise, que passam aquilo que eu passei, né? E eu queria ajudar. E era interessante porque os casos, de alguma forma, da providência divina apareciam, né? Meninas grávidas que não tinham apoio, chegavam até nós, mas eram coisas esporádicas. Até que em 2012 eu tive conhecimento, eu ouvi um testemunho da cantora Elba Ramalho, aqui em Campinas, né? Onde ela contou sobre o movimento Provida, né, e o trabalho, ela contou dos abortos que ela fez e que ela trabalhava diretamente com gestantes, né, num trabalho mais direto. Eu fiquei enlouquecida. É isso que eu quero fazer, né? E cheguei em casa, partilhei com meu esposo, ele também enlouqueceu, nós 2. Vamos fazer isso. Ele já entrou em contato, né, pela internet com pessoas que faziam esse trabalho em outras cidades e aí então nós entramos nesse mundo, né? Nesse trabalho para ajudar, né, essa luta pela vida, a luta pela gestante, né, esse apoio, que era o que nós vivemos. Nada mais é do que em agradecimento a Deus por eu ter sido agraciada, né, por uma ajuda, por um apoio. Alguém me apoiou, nos apoiou e hoje eu tenho a alegria do meu filho, né, que vai fazer 29 anos. Eu queria fazer o mesmo. Então foi quase meio um chamado, né, uma resposta a um chamado, né. E assim, então, em 2012 nós já iniciamos esse trabalho de nos oferecermos, né, para essas gestantes em crise e a coisa foi avolumando. Foi avolumando e em 2015 nós fundamos, então, né, a comunidade Fiat Me com esse propósito, né? Uma comunidade, nós temos aí todo um trabalho também de formação espiritual, mas o nosso apostolado é na defesa da vida. E como Adriana? Como que funciona? Chega uma gestante em crise lá, qual que é o primeiro atendimento? Existe um protocolo que é seguido? Como que funciona? Não, Vivi, não. Cada caso é um caso. Eu acredito que cada associação, cada projeto tem o seu jeito próprio, né? Nós somos muito mesmo no amor, no acolhimento dela sentir filha, acolhida, como se fosse uma família. Pai e mãe tá aqui, né? Então nós vamos te acolher, o que você precisa? A primeira coisa que a gente conversa e pergunta, o que você precisa? Aí elas expõem a situação, às vezes contam o caso. Eu dou o meu testemunho como um incentivo de que existe. Eu também achava que não tinha solução e tinha. E estava tão fácil, mas eu não via. Mas, claro, existem casos muito mais difíceis, casos mais duros, uma dureza maior, né? Principalmente na ferida daquela mulher, né, que sofre aquilo. E então, mas a gente procura isso. Se precisar de profissionais, né, que ajudem, psicólogos, às vezes é um advogado. Eu quero abortar porque eu não tenho dinheiro para sustentar e o cara foi embora. Né? Como um que nós atendemos, que o rapaz era de outro país, e aí como que ela ia pedir a pensão, ela não tinha, né, esse trâmite todo, enfim. Então nós socorremos, sabe, aquele socorro, aquele acolhimento para a mulher, em primeiro lugar. Para a mulher, para aquilo que ela está, a dor dela no momento, né? E dali, daquela dor que ela está vivendo, a gente compartilha com ela e ali nós vamos oferecendo. E se nós te ajudássemos em alguma coisa, o que você quer de ajuda? Se o meu pai aceitasse, eu teria o bebê. Você quer ajuda para que a gente, né, te apoie nisso? Você quer que nós vamos com você falar com seu pai, né? Ou, se o meu namorado, se eu tivesse um emprego, nós tivemos um caso assim, se eu tivesse emprego, eu teria esse bebê, mas eu estou desempregada. Ótimo, a gente te ajuda então, tem meios, né, para a gente te arrumar alguém que possa te dar um emprego tranquilo, mesmo grávida, né? E assim vai, e aí é uma rede de amigos, a gente liga para um, liga para outro, e cada um faz a sua parte, né? E muitos bebês são salvos assim. Uma pergunta. Você viu que agora está falando muito o movimento Provida de salvar as 2 vidas, Sim. né? Você acha mesmo que uma gravidez em crise, de repente, é uma maneira de salvar a vida da mãe? Certeza. Eu tenho certeza pelos casos que nós acompanhamos, né?
Tem um caso que eu sei que eu posso citar, né, da Ariane, que está conosco. Ela sempre diz, a gravidez da Rafaela salvou a minha vida. Né? E eu posso dizer isso por mim, pela minha vida, porque hoje o sentido que a minha vida tem hoje veio da gravidez inesperada, né, do Lucas, né, e outras mães que nós acompanhamos, né, e diz a mesma coisa. Essa gravidez veio para salvar a minha vida, deu um novo rumo, deu um novo sentido, né? Eu encontrei algo, um amor, principalmente a experiência do amor, da maternidade, né? Eu encontrei algo que eu não, um amor que eu não sabia, né? Eu me lembro que quando a Ariane me perguntou, né? Me dá um motivo para eu ter essa criança, para eu ficar com a criança. Porque uma das sugestões também que existem é quando a mãe não quer mesmo a criança por alguma dificuldade maior, ou a opção ali ela não quer, mas ao invés dela abortar, que ela então doe esse bebê para adoção, para algum casal que fica aí na fila 7 anos, 8 anos, aguardando um bebezinho em adoção. E nós fizemos também essa proposta para ela, olha, existe essa solução, você já pensou nisso? Não, mas eu vou então fazer isso. E ela então resolveu doar. Ela ia doar. Isso, ela ia doar o bebê em adoção. Tudo bem, a gente te encaminha para a vara da infância, né? Todas as orientações ali que ela precisava para fazer isso. E de repente um dia ela chegou para mim e me fez essa pergunta. Me fala um motivo que eu teria para, ao invés de dar essa criança, ficar com ela. Ela já estava querendo. Claro. Me convence. Na verdade, ela já estava querendo e, vamos dizer assim, a conversa era para confirmar aquilo, né? Eu disse, se você quiser fazer a experiência de amar alguém como você nunca amou antes, né? Que é um amor de mãe. Ela não tinha filho. Não. Essa experiência de ser mãe, né? E ser retribuída no amor de um filho é algo inexplicável. O carinho da criança, chamar de mãe e tal. Aí ela olhou assim, que resposta, meio... né? Ela não imaginava. Eu falei, se você quiser fazer experiência... se você quiser fazer a experiência de um amor diferente, como você nunca amou antes, talvez seja um motivo, mas você fica à vontade, né? Na verdade, a decisão ali era realmente dela. E ela calou. Ela se calou, não falou mais. Alguns dias depois, né, ela partilhou com uma amiga nossa que ajudava lá na comunidade que ela ia ficar com o bebê. Né? Não precisa de nenhum tipo de convencimento mais profundo, né? Nenhum argumento mais profundo. Na verdade, elas querem ajuda. Se tiverem ajuda e estiverem motivadas, né, por algo realmente maior, elas querem o bebê. Tanto que comigo foi assim, a Kátia simplesmente disse, eu te ajudo. Então tá. Pronto, ali, apesar de todo o medo, de toda a situação difícil que eu enfrentava, que enfrentei, não foi fácil, né? Não é simplesmente um conto de fadas, que foi tudo maravilha, foi difícil. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é fácil, mas vale a pena. Isso, exato. E quando eu escuto essas histórias, que eu não tenho essa experiência de trabalhar com gestante em crise, né? Mas quando eu escuto e me aproximo de quem trabalha com isso, fica cada vez mais claro para mim uma coisa que eu li num manualzinho da Fundação Lejane, sabe? Não sei nem assim, da França. Sim. Que estava escrito isso e eu vejo que isso é verdade. Que fala assim, o verdadeiro problema não é a criança. Justo. A mulher, e não significa que ela não tenha problema, entendeu? Porque se ela está em crise, ela tem problema, ela precisa de ajuda. Mas o verdadeiro, o real problema não é a criança. Sim. E daí, quando vocês trazem as histórias, fica tão claro isso, né? Então, o problema é se meu pai vai aceitar, eu não tenho emprego. Justo. Então, vamos resolver o pai o da problema. Criança, né? E aí, quando ela se sente acolhida e recebe o apoio para resolver o problema, a primeira coisa que ela faz é desistir. Então, mas aí eu fico pensando também da importância de nós gritarmos aos 4 ventos sobre a importância da vida, né? Para martelar contra essa cultura da morte. Porque, na verdade, essa maternidade está dentro de toda mulher, né? E se você tem uma palavra de apoio, aquilo floresce, né? Floresce, parece. Ao passo que se você entra nessa cultura da morte, parece que é natural você tirar uma vida indesejada. É verdade. Na verdade, as mulheres hoje só pensam nisso em primeiro lugar porque existe essa cultura. Isso. Sim. Porque, obviamente, antigamente, sempre existiu uma mãe que fez um aborto. Sempre. Mas não era
A primeira uma opção. opção, né? Assim, muitas Sim, mulheres sim. antigamente passaram por uma gravidez que não estava sendo esperada naquele momento e jamais elas pensaram, É que né, sabe que nisso. tem a ver com o que você falou e acho importantíssimo que você colocou mesmo, porque é mais fácil esconder, calar isso que está denunciando o meu problema verdadeiro do que trabalhar o verdadeiro problema. Inconsciente, né? Não é que a mulher seja culpada sim. disso, não. Mas, se ela abortar agora, o problema vai continuar. A próxima gravidez vai fazer piorar, vai né? aumentar, né? é mais fácil abortar também. E o problema só aumenta, só piora, mas todas as consequências que depois a gente acha que vai ter um tempinho, né, para falar sobre Vamos sim. as consequências que tem para a mulher. Então, olha que importante parar na crise. E ela que está em choque, em crise, é que mais precisa de orientação. Sim. Eu escutei uma deputada, não sei se foi Brasil ou Argentina, que falou: não, nós acreditamos no critério ético de uma pessoa que está em choque, que está em crise. A autonomia dela está totalmente O estado de prejudicada. vulnerabilidade Sim, é isso, absurdo. vulnerável. Ela Qualquer está pessoa vulnerável. que esteja influenciando ela para um lado para o outro, ela vai com os interesses de quem? De melhorar a vida dela ou os interesses de outro? Né? Geralmente o homem que pressiona. Mas é justamente nessa situação de vulnerabilidade que ela pode ser pega. Sim, por Né? isso. Porque o que precisa, e eu imagino que a Adriana pode confirmar isso, ela precisa primeiro, acho que, botar tudo aquilo para fora, né? Todas aquelas ideias erradas, é como se fosse depurando, né? Até no final, parece que deve dizer: eu queria, mas eu não dou conta, sim, né? Será que eu vou conseguir? Eu tenho Mas medo para de ser isso, mãe. eu tenho medo de ser mãe. Isso, A minha mãe me abandonou, né? Então eu acho que é esse tempo que precisa ser gasto, né? Esse acolhimento. Ali falou Investido, né? tantas vezes, né? Esse acolhimento dessa Na mãe. verdade, eles precisam de um carinho, né? De um amor, porque é um momento de crise, é um momento difícil, onde há o desespero, como nós falávamos, há o desespero. Até a capacidade de autonomia de decisão dela ali tá vulnerável. Então, você dá um carinho para ela, né? Um amor, uma atenção e, principalmente, você oferecer apoio. Olha, eu tô aqui. Eu sempre digo assim, olha, eu tô aqui. O que você precisa, né? Eu tô aqui, eu posso te ajudar em alguma coisa? Essa simples frase já sai um sorriso, sabe, Já no um rosto, alívio, já né? alívio. Tira aquela Agora, solidão, tem né? aquelas que... Porque tem gente que quando se sente vulnerável e quando se sente com medo, fica agressivo, né? Tem gente que não fica frágil. Sim. Tem gente que fica mais agressiva. Deve ter de tudo, Isso né? é mais difícil de trabalhar, não? Sim, mas é de início, viu, Isa? É de início também, é o medo. Não, às vezes, principalmente aquelas que não nos conhecem, né? Falam, o que ela quer? Por que ela está interessada, né, em me ajudar? Né? Eu me lembro também de uma delas que falou assim para mim, mas você quer a criança? Eu falei, Não entendeu nada. não. Eu falei, por favor, já tenho meus filhos. É o não nada amor disso. gratuito choca de início, Isso, né? Vivi, É. exato. Odri, fala pra mim, como que vocês trabalham a doutrina católica? Porque muitas chegam ali que não professam fé nenhuma, né? Sim. Algumas é um respeito, né? Algumas elas passaram por nós, assim, nós ajudamos e não se interessaram em conhecer mais, apesar de falar do amor de Deus, falar da pessoa de Jesus, no nosso dia a dia, na oração que a gente faz, né? Em algum momento assim, ela já tem um pequeno contato, mas tem aquelas que se interessam. Né? E até pediram os sacramentos, né? O batismo da criança, né? Então, assim, nossa, isso é riquíssimo para nós, né? É incrível. E aí a própria doutrina em relação à vida, né? A sacralidade da vida, elas perguntam, aí começam a perguntar mais coisas, né? Querem saber mais, né? Mas é errado, né? Mas isso é pecado, né? Começam a querer saber a doutrina também da igreja em relação a isso, porque algumas não tem nem ideia Eu disso imagino, também. Não eu tem. imagino. Deve ser uma ignorância, Sim. de certo modo, Sim, grande, né? Sim. Com relação ao que a igreja diz sobre isso. Qual é a doutrina? Sim, às vezes né? pensam que é só uma coisa negativa, um não gigante, né? Não entende o porquê. Isso, justamente. Não entende da questão da vida, né? Que é o de fundo ali, né? Acha que está proibindo, é proibido, pronto, é proibido. Não, né? É proibido por quê? Né? Porque isso é para o seu bem, é para a sua saúde mental, física, espiritual, né? É para tudo, para sua alma, né? Nós podemos dizer assim. E, né? Mas
naquele respeito, cada uma tem o seu credo, Da a sua liberdade, religião. né? Inclusive com a decisão final ali também, né, Adriana? Claro. Gente, nós vamos por um breve intervalo, mas fiquem aí que nós já estamos voltando. A nossa conversa tá deliciosa e nós voltamos para o nosso último bloco. Fica aí. Como não lutar pela vida? O maior e o mais precioso dom que Deus nos deu, Ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Cada ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. A luta pela vida é a forma, acho que, mais grandiosa de nós podermos lutar pela liberdade. Porque só existe liberdade quando nós conseguimos, somos capazes de eleger o bem. E é essa liberdade que a gente busca para todas as mulheres, que elas sejam capazes de ser livres, de escolher o caminho do bem.